Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui, mais uma parte dos nossos estudos, dando seguimento aqui. Como a gente havia falado anteriormente, falamos do fato gerador do ICMS. E o que disciplina o fato gerador do ICMS é o artigo 12 da Lei Complementar 87 de 96. Destaca-se que na importação, o fato gerador ocorre no momento do desembaraço aduaneiro. Então, na importação, o fato gerador é no momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. Inciso 9, né? Que fala isso. Na hipótese, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário, entre aspas, de mercadoria ou bens importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. Parágrafo 2º, bem complexo isso aqui, hein? Momento que cria-se o fato gerador do imposto de importação, ou seja, no desembaraço aduaneiro. Parágrafo. Se a entrega da mercadoria ou bem ocorrer antes do desembaraço, se a entrega da mercadoria ou bem ocorrer antes do desembaraço aduaneiro, o que é admitido em casos específicos, né? Que é admitido em casos específicos, a lei considera ocorrido o fato gerador neste momento. Então aí, ó, se a entrega do bem for antes do desembaraço aduaneiro, o fato gerador é o desembaraço aduaneiro. Mas se a entrega do bem ocorrer antes do desembaraço aduaneiro, é admitido, o que é admitido em casos específicos, a lei considerar ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, sabe, disposições em contrários, exigir a comprovação do pagamento do imposto, certo? Continuando. Na entrada de mercadoria importada do exterior, o STF considera legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Isso aí é a súmula 661. Vamos aqui colocar aqui, ó, importante, súmula 661 vai falar o quê? Que na entrada de mercadoria importada do exterior, o STF considera legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro, devendo a liberação da mercadoria ou bem ser feita diante da prova do pagamento do imposto. O imposto cabe para o estado onde estiver situado o domicílio. Importante, o imposto vai caber para o estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário. Então, o estado que estiver situado, se estiver situado ou domiciliado, o estabelecimento do destinatário, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9 da Constituição Federal. Importante nós termos lucidez ao ler o artigo 155 da Constituição, que fala sobre ICMS, tem muitas regras importantes, inclusive essa aqui, que é o imposto de exportação de mercadoria do exterior, ele é cabível, cabe, né, ao estado situado o seu domicílio ou o estabelecimento destinatário. Então, o destinatário vai ser aquele que vai ser o legítimo para cobrar o imposto. Assim, se a mercadoria é importada por uma empresa de Curitiba, Paraná, um exemplo, se a mercadoria é importada de uma empresa de Curitiba, Paraná, e o desembaraço ocorre no Porto de Santos, né, o ICMS deve ser recolhido no estado do Paraná, ainda que a mercadoria seja diretamente enviada para o estabelecimento filial do importador sediado em São Paulo. Então, apesar do fato gerador ser no momento do desembaraço aduaneiro, é cabível, é legítimo para receber o imposto o destinatário, certo? E aqui é um exemplo bem claro que, assim, se a mercadoria é importada por uma empresa de Curitiba, Paraná, o desembaraço ocorre no Porto de Santos, ou seja, o fato gerador foi no Porto de Santos, o embaraço aduaneiro, mas o ICMS deve ser recolhido pelo estado do Paraná, ainda que a mercadoria seja diretamente enviada para estabelecimento filial do importador sediado em São Paulo. Ainda, por exemplo, que tivesse uma filial em São Paulo e essa mercadoria fosse enviada para São Paulo, mas o destinatário, a sede, é Paraná. Então, o estado do Paraná é que é devido para a cobrança do imposto
do ICMS nesse momento. O STF tem entendido que na operação de circulação de bem na importação, o destinatário a que se refere é o jurídico, ou seja, o destinatário legal da operação, não importando quem seja o destinatário da remessa física do bem. Com isso, é irrelevante o local do desembaraço, certo? Isso torna irrelevante o local do desembaraço, ou a ausência de circulação da mercadoria no território do estado onde está localizado o importador, ou ainda o local de entrada física dos bens. RE, recurso extraordinário 405.457, entendimento do STF. A uniformização dos procedimentos para a cobrança do ICMS, e aí vamos entrar num ponto importante. Você lembra que anteriormente a gente falou sobre quem poderia ter a possibilidade de conceder isenções, incentivos e benefícios fiscais? Era através da Lei Complementar 24, a Lei Complementar 24 de 75, que regulamenta o que está inscrito no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha H da Constituição Federal. O que se fala? Que a concessão de isenções, a concessão de incentivos e as concessões de benefícios fiscais, ela deve passar por quê? Por um acordo, por uma anuência de todos os estados da federação, certo? E aí, e aqui vamos entrar nesse assunto aqui com mais pormenorizado. A uniformização dos procedimentos de cobrança do ICMS na importação é regulada pelo CONFAS. E eu, no momento que a gente falou isso no passado, eu falei que tinha uma sigla de um órgão que regulamentava esse acordo de todos os estados estarem em comum acordo sobre benefícios de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Então, o CONFAS é o órgão que reúne os estados e que cria essa possibilidade de concessão de benefícios fiscais, incentivos e isenções de acordo com a Lei 24 de 75, Lei Complementar número 24 de 75. Os termos do Convênio 85, de 25 de setembro de 2009, cuja cláusula primeira dispõe que, se o desembaraço aduaneiro se verificar em território da unidade da federação distinta daquela do importador, se o desembaraço aduaneiro se verificar em território da unidade da federação distinta daquela do importador, o recolhimento do ICMS será feito em Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, a GNRE, Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, prevista em normas de convênio com identificação da unidade federada beneficiária. Isso aqui tudo foi para regulamentar a forma como identificar o destinatário. Porque apesar do fato gerador se tratar do desembaraço aduaneiro, o destinatário é que é o estado destinatário é que é aquele legítimo para receber a cobrança do imposto. Exceto no caso de unidade da federação com a qual tenha sido celebrado e implementado o convênio com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, para débito automático no imposto em conta bancária indicada pelo importador. Na hipótese de haver isenção, imunidade, não incidência ou outro motivo para não ser exigido o imposto, integral ou parcial, deverá ser apresentada uma guia de liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação de recolhimento do ICMS. Nome grande, né? Mas existe na prática a GLME, que é uma guia de liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS. Quando há aí isenção, imunidade ou incidência de outro motivo para não ser exigido o imposto. Aí vai ser gerada essa guia de liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação de recolhimento, GLME, conforme modelo anexo ao citado convênio. Continuando. Ainda no caso da importação, deve ser esclarecido que na redação original do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A Constituição Federal dispõe que o ICMS incidia sobre a entrada de mercadorias importadas do exterior
ainda quando se tratasse de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, né? Por causa dos precedentes do STF, a Emenda Constitucional 33 de 2001 alterou a redação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9 da Constituição Federal, dispondo que o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio, ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Com isso, a Lei Complementar 114 de 2002 acabou alterando a Lei Complementar 87 de 96, artigo 2º e parágrafo 1º, inciso 1, a fim de possibilitar a incidência do ICMS na importação de mercadoria ou bens importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Logo, havendo lei estadual posterior à Lei Complementar 114 de 2002, o ICMS poderá ser exigido na importação efetuada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, Então vamos lá. Logo, a conclusão final do texto aqui, ó. Havendo lei estadual posterior à Lei Complementar 114 de 2002, o ICMS poderá ser exigido na importação efetuada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Em relação ao arrendamento mercantil, aí a gente vai falar sobre o arrendamento mercantil. O artigo 3º, inciso 8º da Lei Complementar 87 de 96, que é a lei do ICMS, dispõe que o ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil. Então, é o arrendamento mercantil que incide o IOF, né? Por se tratar de uma operação financeira, que o estudo, quando não estava sendo gravado, a gente estudou o IOF preteritamente, falou aí que no caso de arrendamento mercantil incidiu o IOF. Mas aqui, em relação ao arrendamento mercantil, o artigo 3º, inciso 7º da Lei Complementar 87/96, que é a lei do ICMS, deixa bem claro que não incide ICMS sobre operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Certo? Então, continuando. O artigo 3º, inciso 9 da Lei Complementar 87 de 96, dispõe que o ICMS não incide nas operações de qualquer natureza de que decorram a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. Isso aqui, cara, virou até uma súmula. Vamos ver se a gente consegue identificar. Isso aqui lembra meus estudos. Isso aqui vai falar a súmula 252, né? A súmula 252, porque vai falar bem aqui, ó. Continuando o texto. Essa operação fica a salvo da incidência do imposto. No momento, no entanto, a seguradora pode revender o bem salvado caso em que o imposto era exigido. O STF havia sumulado o entendimento que, aí vamos lá, súmula 252, importante, que na venda pela seguradora de bens salvados, o que é o salvado, mano? O que é o salvado? Quando há o acidente, o sinistro do veículo, a seguradora tem a possibilidade de fazer o reparo no veículo ou fazer, no caso de perda total, a entrega de um novo veículo. Quando ocorre a hipótese da perda total e que a seguradora concede um novo veículo à pessoa, ela indeniza com um veículo, aquele veículo que ficou, que é o salvado de sinistro, conhecido como salvado de sinistro, a venda desse salvado de sinistro pela seguradora para um terceiro, essa operação, essa transferência, essa venda do salvado de sinistro, que é o que? Aqueles carros que certamente, como foi perda total,
É para questão de peça, enfim, mas não importa isso aqui. O que importa é que não incide o ICMS em salvado de sinistro de acordo com a súmula 252 do STF, né?